Prigozhin, liderança do grupo Wagner, avança, chega a ficar a 200 quilômetros de Moscou, e aí, quando todo mundo esperava uma espécie de uma guerra, disputa pelo poder, de repente surge a informação que Alexander Lukashenko, presidente, líder da Bielorrússia, telefonou para Prigozhin e consegue acertar uma espécie de acordo entre Putin e as tropas do grupo Wagner. Eu diria para vocês que tem um cheirinho de história mal contada, tá? Vamos tentar analisar aqui todos os nuances, aspectos positivos e negativos, e se de fato houve uma humilhação contra o Putin. Notícias importantes também relacionadas à reunião que o Brasil defende uma participação da Rússia para estabelecer um processo de paz, sendo que foi a primeira reunião liderada pelo G7, grupo dos países desenvolvidos, que tentou estabelecer algum tipo de proposta nesse sentido. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço muito competitivo, hein, pessoal? Você vai ter ali, ó, resumos mensais, conteúdos semanais sempre atualizados, crise da Argentina, crise do Sudão, crise em Mianmar, tudo da geopolítica internacional para você pré-vestibulando, concurseiro ou, claro, interessado em geopolítica. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, pessoal, seja membro ou faça uma eventual contribuição também via Chave Pix. Tamo junto? Valeu, galera, e tamo junto. Vamos lá, ó. Bom, eu não vou ficar repetindo, pessoal, todo o histórico, porque eu gravei um vídeo ontem sobre o assunto, né? Falando qual que é a evolução do grupo Wagner, quando que ele surgiu, quem era o antigo chefe, né? Chefe de cozinha, claro, do presidente Putin, como que ele liderou a liderança desse grupo, que é o maior grupo mercenário da Rússia, que já atuou no Sudão, na Síria, na Ucrânia agora, tá? Não vou ficar repetindo de novo, tem um vídeo ontem para falar sobre isso. Vou me ater a questões um pouco mais recentes, vamos colocar assim. A gente teve, pessoal, o avanço do grupo Wagner, convenhamos, sem grandes dificuldades, em direção a Rostov, que fica ali, né, é um ponto super importante, galera, de logística e tal, avançou em outras cidades, inclusive grandes, superando 1 milhão de habitantes, até chegar próximo ali a 200 quilômetros de Moscou. Quando, de repente, a gente começa a ter as informações surgindo, principalmente a partir da agência TASS de notícia, que é uma agência russa, que o Prigozhin, ele estava telefonando, né, recebeu um telefonema do Alexander Lukashenko, que é o presidente de Belarus, e que, inclusive, galera, motivou também uma espécie de motim, vamos colocar assim, de alguns revoltados contra a ditadura do Lukashenko na Ucrânia, que prometeram aproveitar essa insurreição, vamos colocar, do grupo Wagner, para também tentar tomar o poder em Belarus. Lembrando, pessoal, que eu acho que dificilmente vai acontecer, tá? Belarus hoje está equipado com Iskander, tem arsenal nuclear cedido inclusive pelos russos. É difícil que alguma coisa mais tensa aconteça, mas de novo, na geopolítica a gente nunca pode duvidar de nada, né? E aí ficou firmado o acordo. Na prática, o que esse acordo estabelece? Isso confirmado, pessoal, tanto pelo Peskov quanto também pelo Prigozhin, tá? A gente teve o Prigozhin, ele vai se exilar, vai ficar em Belarus, que é um país aliado do governo Putin, que inclusive o Lukashenko foi quem mediou essa situação. Nenhum membro do grupo Wagner será perseguido criminalmente, e lembrando, pessoal, que o Putin, a gente tá falando de uma insurreição de um grupo de mercenários financiado pelo governo russo, que se voltou contra a Rússia, e ele prometeu, todo mundo será aniquilado. Galera, ele deu esse discurso pela manhã, aqui no Brasil, né? Na verdade, pela madrugada no Brasil, e lá pela manhã na Rússia. À noite o discurso já era diferente, já, né? Mas ele prometeu que ele ia aniquilar todas as tropas do grupo Wagner, todo mundo ia ser punido, que não existe perdão para quem é traidor, já tem que lutar contra o Ocidente, tem que lutar contra pessoas internas também. Isso não podia existir, o discurso mudou, todo mundo será perdoado, e inclusive alguns membros do grupo Wagner que não participaram do motim vão ganhar cargos no Ministério da Defesa e no Exército Russo. O Prigozhin, ele alegou, galera, que ele percebeu que em determinado momento, né, ele estava avançando em direção até Rostov. Quando chegou próximo de 200 quilômetros, ele percebeu que algum tipo de sangue seria derramado. E ele não queria derramar sangue do povo russo. Galera, convenhamos, alguém que faz uma insurreição, toma posse dos militares e ameaça chegar até Moscou, eu acho que algum tipo de sangue ele estava esperando, o que aliás também é bem estranho, tá? A gente não teve nenhum tipo de disparo, troca de tiros mais fortes entre tropas da Rússia e também tropas do grupo Wagner. Isso tem que estar bem claro, tá? Até teve algumas denúncias que helicópteros atiraram contra o grupo Wagner e tal, mas nada de grande impacto. Galera, chegou a 200 quilômetros de Moscou, hein? Bem pertinho.
E a gente teve também, galera, um posicionamento ali do Prigozhin. Talvez alguns estão colocando, né, como se fosse uma espécie de medo, vai, entre aspas, das tropas do Kadyrov. Porque a Chechênia, liderada, né, as tropas da Chechênia lideradas pelo Kadyrov, elas já estavam se locomovendo em direção às regiões de Rostov, aonde estava o Grupo Wagner. Inclusive, ponto importante, tá? Toda vez que a Chechênia ela vai fazer algum tipo de pronunciamento, o Kadyrov ele faz produções assim, galera, cinematográficas, mostrando os chechenos, liderando com armas e tal, né? Então talvez, tem gente colocando que talvez fosse uma espécie de medo, vai, do Prigozhin, em relação às tropas da Chechênia. Não sei exatamente, tá? Mas aqui ficam algumas perguntas pra gente, tá? Poxa, será que isso demonstra uma certa fragilidade do governo Putin? Convenhamos que eles chegaram de novo, né, a 200 quilômetros, sem grande resistência. Inclusive com algumas fotos sendo compartilhadas de membros ali do exército da Rússia, indo em direção ao Prigozhin, né? Ou seja, deixando ele passar, tudo tal. Outra coisa, ele prometeu que ia acabar com o Prigozhin e acabou cedendo, inclusive com cargos sendo oferecidos a membros do Grupo Wagner. Será que isso não motivaria novos motins acontecerem internamente na Rússia? Pode ser, poxa, já que ele negocia, talvez se a gente vai, sei lá, os chechenos, acho que não, tá? Mas os chechenos, não, vamos também fazer igual o Grupo Wagner, vai que a gente ganha cargo, que a gente consegue uma coisinha a mais, entende? Outro ponto, saiu de cena, galera, o principal grupo mercenário que atuou pela Rússia nos últimos anos. O Grupo Wagner ele foi desmobilizado, né? O Prigozhin agora tá em Belarus, alguns membros, pessoal, não vão ser presos, mas também não vão ser incorporados ao Ministério da Defesa, alguns foram incorporados. A Rússia, ela sempre utilizava o Grupo Wagner como uma espécie de exército auxiliar, vamos colocar assim, o exército russo sem ser oficial da Rússia, porque aí havia alguns abusos de direitos humanos, tá? Mas não era a Rússia, né? Era o Grupo Wagner, que atuou na Síria, que atuou no Sudão, que atuou na República Centro-Africana, entende? Então sai de cena é algum tipo de poder aí que a Rússia está perdendo. Outro ponto, se eles avançaram, pessoal, entre aspas, tão facilmente, inclusive em postos de comando, postos de defesa, será que isso não significaria, por exemplo, que grande parte do arsenal militar, talvez até do arsenal nuclear, poderia estar em risco? O Grupo Wagner, por mais que seja experiente, importante, que era o Prigozhin mesmo, falou em 25 mil militares, 25 mil soldados, aí vamos colocar assim. Pô, não é um número tão expressivo. E avançou bastante no território da Rússia, tá? Outra coisa, a gente tem, galera, uma logística que isso foi compartilhado, tá? Nas mídias aí. O Prigozhin, quando ele saiu, ele estava sendo aplaudido ali pela população em Rostov. Assim, aê, pô, não sei se exatamente era porque gostavam do Prigozhin ou porque tinha conseguido estabelecer uma paz. Mas também tem outras mídias, de novo, tá? Mídias pró-Ucrânia que compartilharam isso. Mas, né, são imagens, são vídeos, são fatos, né? Os militares ali, inclusive policiais da Rússia, quando foram tentar controlar de novo a cidade de Rostov, a galera protestando, manifestando e tal. Ou seja, abriu-se uma brecha, vamos colocar assim, abriu-se uma brecha de possível impopularidade. Ah, professor, mas eu acho que tudo não passa de uma espécie de encenação. Na verdade, tudo já estava programado, o Prigozhin ele queria abrir mão, ele queria ir lá para Belarus, ele queria, né? Cara, de novo, pode ser que seja isso? Pode. Mas algumas coisas meio que dão no sentido que talvez não seja, embora tudo seja muito estranho, como eu coloquei para vocês. Por exemplo, a Rússia, enquanto estava havendo um avanço das tropas do Grupo Wagner, ela começou a fazer, por exemplo, destruir parte de estradas para impedir o avanço mais sensível. O Putin, isso no Flight Radar mostrou, tá? O avião presidencial saindo de Moscou e indo em direção a São Petersburgo, mais distante das frentes onde estavam o Grupo Wagner. A gente viu, por exemplo, caminhões de areia locomovendo areia para supostas barricadas que seriam montadas contra o Grupo Wagner, entende? E outro ponto também, o Prigozhin ele aceitou um acordo tão fácil assim? Vocês lembram qual era o objetivo principal do Prigozhin? Não era exatamente contra o Putin, é que como o Putin defendeu o Shoigu e o Gerasimov, aí o Prigozhin ele anunciou que precisava-se de um novo líder, de um novo presidente, durante quase menos de 24 horas aí, né? E aí ele começou esse motim, essa insurreição contra os russos. A gente teve pronunciamento oficial, inclusive da própria Ucrânia, colocando, galera, que foi ridículo da parte do Prigozhin, porque estava a 200 quilômetros de Moscou e aceitou fazer um acordo com o Lukashenko, que até colocou, né? Ah, vocês estão aceitando fazer acordo com o Lukashenko, que é um grande aliado do Putin e um cara nada confiável. Cara, convenhamos, né? Se foi tudo farsa, claro que tudo tá montado, tudo tá estabelecido, o Prigozhin vai ficar lá em Belarus, beleza, né? Você deu parte ali, você deu apoio,
deu como se o Putin fosse um grande mediador, tal. Eu acho que o Putin ele sai meio enfraquecido, tá, dessa história, porque prometeu uma coisa muito forte e não cumpriu. Vamos colocar ali no cenário mais à noite. Mas deixa você nos comentários também. Pode ter interpretações diferentes, tá? Mas pode ser que, por exemplo, se o Prigozhin de fato fez esse acordo, pô, ele teria sido muito inocente. O Putin vai aceitar, então, caso não seja tudo combinado, tá? O Prigozhin falar de troca de governo, falar de guerra civil, falar de trocar militares usando força contra a própria Rússia, e o Prigozhin ele é inocente, ele acha que não vai acontecer nada contra ele em Belarus. Convenhamos, não é só na Rússia, tá? Acontece em vários lugares do mundo, inclusive no Ocidente. Mas na Rússia é tradicional, assim, às vezes, né, um cara que ele é um pouco opositor ao exército, ao Putin, às vezes o cara ele toma uma coisa engasga, às vezes ele fica muito perto da janela, né, acaba caindo, assim. Isso já aconteceu com uma série de oligarcas que se opuseram ao pensamento do Putin. O que tende a estabelecer que isso não vai acontecer com ele, por exemplo, caso não seja tudo uma farsa. Tô levantando aqui possibilidades com vocês, tá? Como eu falei, galera, pra mim parece muito estranho tudo isso que aconteceu. Tudo isso ser resolvido num dia, a partir de uma ligação do Lukashenko, percebe? Mas enfim, pelo que a gente tá vendo, pessoal, o Ocidente também não viu com grande veracidade, tá aguardando um pouco maiores informações. O próprio Lula, né, falou que também não consegue estabelecer o que de fato aconteceu, mas essa é a situação. Aparentemente tudo está controlado. A Rússia, né, teve um pouco do seu orgulho ferido, vamos colocar assim, teve avanços relativamente simples. Também, né, poxa, avançar tão simples. Cara, como vemos, a Rússia está em guerra, né, tem várias frentes de batalha, mas conseguir avançar 200 quilômetros tão próximo de Moscou, sem uma troca de tiros mais forte, pra mim parece um pouco estranho também, tá? Deixa nos comentários, é um vídeo levantando hipóteses, tô repassando aqui as informações pra vocês, mas infelizmente não tenho a capacidade de ser onisciente, né? E saber o que passa na cabeça de cada um pra saber o que de fato aconteceu. Mas que tudo é muito estranho, tudo é muito estranho. Outra notícia importante, cara, tá relacionado ao Brasil, que participou de uma espécie de negociação para defender a paz na Rússia. Essa negociação, uma negociação meio mais ou menos, claro, porque ela só contou com o país do G7 e alguns outros convidados. Por exemplo, estavam Brasil, Índia, África do Sul, Turquia e Arábia Saudita. No caso do Brasil, quem foi nos representar foi o nosso assessor especial das Relações Exteriores, que é o Celso Amorim. Ele falou que a parte positiva dessa reunião é que, de fato, os países do G7 começaram a falar em paz, inclusive o Lula, como resposta a essa reunião que aconteceu, até falou que Brasil está lutando pela paz, a África do Sul está lutando pela paz, e aparentemente o G7 agora também está se mobilizando, só que vai ser muito bom quando os Estados Unidos, aliás, ele sempre está dando uma cutucadinha nos Estados Unidos, hein? Quando os Estados Unidos começar também a falar pela paz, vai ficar muito fácil estabelecer uma paz entre Rússia e Ucrânia. Mas o Celso Amorim, apesar de considerar positiva essa reunião, considera que não é possível fazer uma reunião sem a presença da Rússia, porque, embora a Ucrânia não estivesse ali, havia alguns representantes, vamos colocar assim, da Ucrânia para discutir uma possibilidade. Se não tem Rússia, o Celso Amorim fala que é impossível o estabelecimento da paz. Ou seja, o Brasil cobrou que a Rússia esteja numa participação junto com o G7. Lembrando que o G7 já foi até G8. A Rússia fazia parte dessa organização e foi expulsa depois da anexação da Crimeia, então não vejo com bons olhos, né, claro, a participação da Rússia numa reunião do G7, mas o Brasil estabeleceu como plano para estabelecimento da paz. E você, galera, o que você acha? Você acha que isso foi tudo uma encenação, um jogo de cena para o Putin? E se foi de fato, o que o Putin ganhou? Alguns alegam, por exemplo, que ele pode ter colocado, tá vendo? A gente precisa estabelecer leis mais firmes, porque alguns grupos rebeldes podem se mobilizar, então vamos fazer um estado de sítio, vamos controlar um pouco mais. Isso poderia garantir algum tipo de autoritarismo maior do Putin. Eu particularmente vejo mais como uma derrota do que exatamente como uma vitória. E você, pessoal, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.